Cara, saiu hoje a convocação do Dorival Júnior. E aí, cara, toda a convocação é o mesmo papo furado, é a mesma histeria de sempre. Assim, é uma coisa inacreditável, cara, como vocês ficam, assim, histéricos. E eu não consigo entender o motivo, parece que vocês fazem isso de propósito, né? Assim, ao mesmo tempo que vocês querem mostrar indiferença com a convocação, indiferença com a seleção brasileira, do outro lado vocês estão, tipo, mostrando preocupação, não consigo entender. Ou você se preocupa ou você não se preocupa, porra. Não consigo entender o que você quer da sua vida, né? O que você se preocupa ou não se preocupa? Porque, assim, não dá pra entender, cara. Vou só explicar o contexto desse vídeo que tá rolando aí. É um vídeo genial, né? Era, assim, a situação de descenso do campeonato argentino. Você nota aí que o último lance do jogo é um pênalti. E aí o Chacarita tem a chance de marcar e vencer o jogo. E se o cara perdesse o pênalti, esqueci, acho que era o Toledo o nome do cara. Se ele perdesse o pênalti, o Chacarita caía pra Série B. O problema é que ele vai lá e perde. E o Tano Tano Passini é o nome do técnico. Se você perceber, ele sai comemorando. E como ele acha que foi gol, ele vê errado. Então ele sai comemorando o técnico do Chacarita como o cara tivesse acertado. Só que aí ele percebe que o cara não acertou. Ele errou o penal, velho. Puta constrangedor, velho. Uma das coisas mais constrangedoras que eu já vi no futebol, mano. Bagulho escroto. E eu acho que é o seguinte, cara. Eu acho que a Federação Argentina tinha que repassar isso nas escolas, na sala de aula, manja. Porque é bagulho constrangedor, velho. Ó, o bagulho é o seguinte, cara. A seleção brasileira, se você for parar pra pensar, cara, se você for analisar, nunca tá bom. Nunca tá bom, cara. Sabe, porque o brasileiro, ele tem a cultura de gostar, de reclamar. Mesmo que seja incoerente, manja. E tipo, eu vou te falar assim que eu não tô querendo também pagar uma de o cara que, o inteligentão, o super coerente, o pai da lógica. Não, porra, é porque é muito incoerente. Veja que algumas coisas são contraintuitivas, né? Algumas coisas de fato parece que é, mas na verdade não é. Como, por exemplo, na economia, às vezes, não vou dar esse exemplo, mas assim, tem coisas que não são lógicas. Então, existem coisas que não são lógicas e que resolvem o problema. Só que nesse caso é muito ilógico, velho. E se tiver, sabe, alguma verdade por trás disso, se tiver alguma coisa assim por trás disso, por favor, me expliquem. Porque é o seguinte, antes a seleção convocava jogadores só que atuavam na Europa, né? Principalmente na época do Dunga. De 2010 pra cá, o que mais eu vejo de reclamação da rapaziada é que o Brasil só convoca gente que joga na Europa. E os jogadores que estão aqui no Brasil não tem chance nenhuma. Beleza, aí os técnicos começam a convocar. Só que daí os caras ficam putos porque os jogadores que estão sendo chamados atuam em clubes. Aí eu não consigo entender, mano. Velho, primeiro você reclamava porque não chamava. Agora que você que tá chamando, você reclama porque tá desfalcando seu time. Eu não consigo entender. Aí vai pra aquela histeria, né? Ah, mas aí no final eles sempre vão colocar a culpa na CBF. E a culpa é de fato da CBF. Mas enfim, vamos chegar lá. Mas aí criticam o calendário, né? Que tem que ter a data FIFA. Só que quando tem a data FIFA e chega na data FIFA, esses mesmos caras que pedem pra ter data FIFA ficam reclamando da data FIFA, porque a data FIFA é chata, que a data FIFA só tem jogo desinteressante, que mimimi, pô. Ou você quer data FIFA ou você não quer data FIFA, cara, não consigo te entender. Se você quer data FIFA, quando tiver, então não reclama. O outro ponto é que às vezes eu vejo assim que a rapaziada fala o seguinte: ah, mas os clubes eles são mais importantes. Eu quero saber do Corinthians, eu quero saber do Flamengo, eu quero saber do São Paulo, eu não quero saber da seleção brasileira. Mas basta um deslize da seleção brasileira que começa o histerismo. Outro dia, em praticamente todos os grupos de futebol que eu tô, velho, começa um histerismo generalizado falando que o Brasil perdeu a vaga no Sub-20 olímpico, velho. Caralho, ninguém nunca nem assiste o Campeonato Sub-20 Olímpico, a rapaziada só assiste a final, se chegar lá. Se não chegar na final, ninguém sabe que existiu. E aí,
fica falando que a seleção tá horrível, que essa geração é horrível, que... Não, não é isso que você tá dizendo. Eu tô falando da geração do Brasil. Mas aí, quando tem qualquer coisa que acontece... Não, os clubes são mais importantes. Eu não tô nem aí pra seleção brasileira. Ou você tá ou você não tá, cara. Sabe, assim, é que depende, tipo, depende, o cara ele acorda assim e fala, hoje eu tô pró seleção brasileira. Aí ele dorme, no outro dia ele fala assim, não, hoje eu tô pró contra a seleção brasileira. Sabe por que isso tudo acontece? Porque a CBF é de fato uma bagunça e não tem credibilidade nenhuma. É uma instituição sem credibilidade, porque se fosse uma instituição séria e respeitada, todo o que eles colocassem lá, o que eles dissessem lá, ia ser escrito. Ia ser escrito em pedra e ia ser inquestionável. E acabou. Só que assim, uma hora é assédio, uma outra hora é o cara que está sendo acusado no seu, sabe, corrupção. Não consigo entender, né, o que acontece na CBF. Não tem credibilidade. Aí dá espaço para esse tipo de coisa. Aí a gente começa a ficar... Nos últimos anos, a seleção brasileira está sendo muito maltratada pelos europeus, né? A gente chega na Copa do Mundo, pega um europeu e toma ataca. E, tipo, não é europeu nível A. É, tipo, tier A, né? Tipo, nível seleção classe A. É seleção, tipo, classe B, assim, C. Não são seleções que têm tradições. Mas são boas seleções. E aí a gente começa a ficar com... A gente já tem uma síndrome de vira-lata ali, intrínseca, né? Assim, a gente já não tem muito orgulho da nossa seleção brasileira nos últimos anos. Aí a gente toma taca de europeu. O que a gente começa a concluir? Que os europeus, eles têm a chave do sucesso. Veja que aqui os clubes brasileiros, eles representam exatamente isso. Só foi um português começar a fazer sucesso aqui, todo mundo quer português, cara. Teve uma época que o Corinthians ganhou com o Carille e o Flamengo ganhou com... eu esqueci o nome do rapaz, do técnico, que foi efetivado. Era o interino que foi efetivado, todo mundo começou a efetivar interino. Por quê? Porque a gente, cara, tem uma dificuldade... A gente tem uma dificuldade de querer escrever nossa própria história. A gente gosta de manada. A gente gosta de copiar o outro. E se der errado, a gente fala o seguinte: pelo menos eu tentei. O outro fez e deu certo. Eu tentei também e deu certo. Pô. É fácil. É difícil assumir a responsabilidade pelas coisas, sabe? Assim, falar assim, porra, eu fiz, tentei, errei porque era uma ideia minha, era uma convicção minha e por isso eu errei. Não é só... Olha que a cultura brasileira, ela é assim, cara. A cultura brasileira é assim, é ruim bancar alguma coisa e errar. Pô, eu banquei o cara e o cara vai lá e erra ainda. Puta, isso é extremamente difícil, porque aqui no Brasil a gente tem medo de que as pessoas apontem pra gente, né? Ih, você errou, cara. Aí você errou e tal. Enfim, e aí a gente começa a seguir uma receita de futebol europeu... E o Brasil, nos últimos anos, os clubes brasileiros, eles claramente se transformaram em uma vaca leiteira, velho. Uma vaca leiteira. O que é essa vaca leiteira? Basicamente, são equipes que criam jogadores de perfis europeus aqui no Brasil para jogar na Europa. Então, veja, o cara ele tem que ter uma boa genética, ele tem que ter, sei lá, seus 1,90 m, o cara tem que ser forte, tem que ser rápido, enfim, tem que ter aquele padrão europeu para ele ter chance nos clubes brasileiros. O que não tem nada a ver, a gente nunca ganhou Copa do Mundo fazendo esse tipo de buscando esse tipo de padrão. Cara, o Romário tem tem genética europeia? Porte europeu? Cara, o Juninho Pernambucano, o Juninho Paulista tem? Sabe? Cara, vamos falar do Rivaldo. O Rivaldo também era magrelão, velho. Ele era magrelão, ele era alto, mas ele era magrelão, não tinha porte físico nenhum. Entendeu? Então, tipo, esses jogadores, a gente nunca mais vai revelar, porque a gente tá olhando sempre a questão genética, sempre visando revelar jogadores pra vender pra Europa. E por que a gente faz esse tipo de coisa? Por que a gente faz esse tipo de coisa? Basicamente porque os clubes, eles são irresponsáveis financeiramente e eles não têm uma operação de futebol superavitária. Então eles precisam necessariamente vender jogador pra conseguir sobreviver, pra conseguir pagar salário, pra conseguir pagar funcionário. Entendeu? Os clubes brasileiros, eles deveriam ter que buscar aumentar as suas receitas de
trabalhando marketing, trabalhando sócio torcedor. Só que é muito difícil, né, cara, gerar valor aqui no Brasil. Primeiro, porque para você gerar valor nesse nível, você precisa ter uma equipe qualificada, os melhores em cada posição. E a gente o futebol brasileiro, ele é muito, cara, mas ele é muito amador. Sabe, tipo, assim, só... Ai, sabe, assim, eu fico, cara... Quando você começa a olhar o âmago da questão, né? Você vê que é um problema crônico a situação do futebol brasileiro. E uma hora a gente vai voltar a ganhar. Por quê? Porque uma hora, aqui no Brasil, algum time vai começar a ganhar e esse time vai revelar alguma joia. E essa joia vai ser um dos melhores do mundo. E a gente vai jogar em volta desse cara e esse cara vai ser muito diferente e a gente vai ganhar. Porque o coletivo, ele é importante, a tática lá é importante, mas se você tiver uma pecinha ali que chama a responsabilidade e faz diferente, ele vai conseguir se sobressair. No momento nós não temos essa peça, temos bons jogadores, mas não temos essa peça. O Brasil, ele é um time que ele consegue revelar muito facilmente esses talentos, não porque existem clubes que estão buscando eles, mas existem clubes menores ainda que conseguem achar esses jogadores e que esses grandes clubes que estão revelando jogadores com boa genética né, padrão europeu, é quase impossível você não dar uma chance para esse cara, porque ele é muito bom, ele é muito fora da curva. O próprio Endrick, ele é um pouco assim. O Endrick é um atacante baixinho. Ele é muito forte, muito rápido, tem um porte físico legal, mas ele é um jogador baixinho. Ele não tem um padrão nível europeu. Mas ele era muito bom na categoria. Esses caras, assim, não tem como esse cara não se destacar. Então, uma hora ou outra vai aparecer esse tipo de jogador que não segue a cartilha europeia e que vai jogar na seleção brasileira. Basicamente é isso, né? E... óbvio, né? Eu não quero nem entrar, né? Continuar nessa questão da CBF, que a CBF... a instituição CBF, ela é horrorosa e por isso que os torcedores brasileiros e os jornalistas, eles também gostam de jogar sempre a culpa na CBF, tá tudo bem, mas a CBF, o grande problema dela é que ela quer agradar todo mundo. Ela quer agradar os clientes delas com publicidade, a Rede Globo, os clubes. Ela quer agradar todo mundo e ela não bate o pé naquilo que ela acha que é certo. Por quê? E aí o que acontece? Tudo fica muito difícil de mexer. Fica difícil de mexer no Campeonato Brasileiro, porque você tá ali, você já vendeu o pacote pra Rede Globo e pros seus patrocinadores. Você não pode de repente fazer uma mudança de calendário aqui, porque você vai atrapalhar um time que tá jogando a Libertadores. Esse time tem você tem rabo preso com esse time. Então, assim, a CBF, enquanto não vier um cara que coloque, né, eu não tô falando só de um presidente, mas eu tô falando de uma organização de maneira geral. Venha uma organização que chegue o seguinte, ó, vamos tomar essa decisão e nós vamos bancar essa decisão porque vai ser melhor pro futebol brasileiro no longo prazo, planejamento estratégico, né? Isso, cara, enquanto isso não se for resolvido, sempre vai ter essa histeria, sempre vão ser as mesmas reclamações, a nossa seleção brasileira sempre vai ser uma seleção fraca, que não vai ganhar de absolutamente ninguém. E se ganhar a Copa do Mundo de 2026, que é difícil, mas ainda assim é possível, porque nossos jogadores são bons, e não me venha falar que nossos jogadores eles são meia boca, porque a maioria deles jogam na melhor liga, que é a Premier League. Assim como foi em 2002, eles jogavam lá o espanhol e o italiano, e sempre que o Brasil foi uma seleção competitiva, os melhores jogadores jogavam nas melhores ligas, nós também temos essa situação. Só que a gente não tem um cara diferente que a gente tinha naquela época, mas nós temos bons jogadores acima da média que são capazes de ganhar um campeonato, uma Copa do Mundo, cara. É capaz. E se porventura acontecer isso de ser campeão, aí vai estar tudo certo, aí todo mundo vai esquecer os problemas da CBF, ninguém mais vai questionar, aí a seleção brasileira vai voltar a ser a grande protagonista, a grande prioridade, ninguém vai reclamar dos jogadores. Basicamente é isso, me estendi demais e até a próxima.